Para quem está antenado nas redes sociais ou assiste nossos programas de fofocas aqui na Record, já deve ter ouvido falar na tal Treta Team. Envolve um grupo de influencers adolescentes que juntos têm milhões de seguidores. Estão lavando roupa suja em público, pessoal, e não é pouco público. Os pais de um dos protagonistas dessa briga, eles se envolveram e levantaram uma discussão. Qual o papel dos pais no monitoramento das redes sociais dos filhos adolescentes? Quando a supervisão torna-se invasão de privacidade. Será que isso existe para um filho adolescente? Privacidade? Tenho o prazer de receber no estúdio a advogada Flávia Correia Vieira, diretora do Instituto Direito na Escola e professora de Direito para Adolescentes. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Gica. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, assunto importantíssimo, super em alta, né? A gente não vai entrar na treta porque não é o nosso papel aqui, graças a Deus. Mas assim, vamos lá. Qual a responsabilidade dos pais com relação às redes sociais dos filhos? Então, essa é uma dúvida bem corriqueira, uma pergunta que sempre fazem. É importante falar que não é só dos pais. Todo adulto tem responsabilidade para com um menor, ainda que momentaneamente naquele tempo, mas principalmente os pais. Por exemplo, um vovô e uma vovó que estão cuidando do netinho em casa, eles têm que ficar ligados. Tem. Entendi. E principalmente em tempos de rede social, de internet. Tá. O vô e a avó que dá o celular pro filho, pro neto, pro adolescente. Os amiguinhos que vão ficar na casa do avô, madrasta, padrasto, tio. Todo mundo pode ser responsabilizado. Muito. E que tipo de responsabilidade? Qual é o tipo digamos assim, o que os pais ou esses responsáveis adultos, né, o que prevê, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Isso, então, Gica, onde está previsto isso? Primeiro, na nossa Constituição Federal e no Código Civil, nós temos artigos bem claros sobre a responsabilidade de dever de vigiar e de cuidar e de zelar, e o nosso Estatuto, o ECA, no artigo 22, aonde prevê que é cuidado, dever dos pais, da sociedade, de cuidar disso. Então, após isso, o que acontece? A gente tem que cuidar para que quando, por exemplo, a criança até 11 anos, a criança ela não responde nem com medida socioeducativa, porém os pais sim. Os adultos. Dos 12 completo até os 17 anos e 9 meses, ela responde não criminalmente como um adulto, mas ela responde medidas socioeducativas e os adultos responsáveis naquele momento, não só o pai, mas se acontecer no adulto que estiver ali, ele pode responder criminalmente e civilmente, por exemplo, tendo que pagar uma possível indenização. Sim, nós falamos da Treta Team, mas recentemente nós tivemos um adolescente aqui de Criciúma que foi apreendido, é acusado de chifrar uma quadrilha, né, que inclusive foi responsável, né, pela uma live onde um morador de rua, né, atearam fogo nesse morador de rua. E essa polícia do Rio, em parceria com a Polícia Civil de Criciúma, apreenderam esse adolescente. No caso dos pais desse adolescente, né, como é que funciona? Qual o trâmite? Porque, querendo ou não, ele é um adolescente. Segundo a nossa legislação, né? É isso aí. Então, o adolescente, ele responde à medida socioeducativa, né? Podendo ficar detento sim, porque embora não exista na legislação a palavra prisão para o adolescente, existe a medida socioeducativa que pode fazer com que o adolescente fique sim detido, a depender do nível da gravidade. Os pais penalizados, porque ainda que eles não tenham sido ativos, eles foram passivos pela negligência de não ter fiscalizado. A escola, se ficar comprovado que houve, neste caso, por exemplo, que foi em rede social, o bullying que se chama o cyberbullying, porque bullying e cyberbullying é a mesma coisa, com a diferença do local. Né? Então, se foi na escola, se foi, dependendo do espaço em que fica configurado, também é responsabilizado, professores. E entra tudo sim, ó, essa questão de calúnia, difamação, porque a gente viu ali a treta, né? Isso. A treta envolve isso, gente, é uma lavação de roupa suja, ciúme por causa de namorado, mas assim, ganhou proporções enormes. Né? Eles se expõem demais, aí vem dois apresentadores de televisão que eram pais de um e se manifestam, e eu acho que é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui
aqui. A gente tem que cuidar. Mas assim, a privacidade desses jovens, eles têm privacidade? Então, muita gente pergunta da LGPD. E a LGPD do adolescente. Assim, o ECA, ele prevê sim a privacidade do adolescente sem tirar a responsabilidade dos pais, do adulto. Mas como é que faz na prática, gente? Eu vou pegar o celular do meu filho e ele vai dizer, mãe, olha a minha privacidade. A minha privacidade. Sim, é que adolescente é que... Né? Então, é que assim, mas tá muito escrito lá. Sim, tá bem claro. O adulto, ele tem o dever de zelar e cuidar, sem ultrapassar os limites de humilhação, de coação. Sim. Agora, a partir do momento em que incorre na suspeita de um possível crime, de um possível delito, vamos usar assim, né, com o jovem, não existe para o jovem essa privacidade. Sim, a tela virou um tribunal, né, pessoal? Todo mundo acha que pode, a internet não perdoa. Já existe jurisprudência do abandono digital? De pais que já foram, não sei se você tem essa informação, Flávia, sobre pais que já foram responsabilizados por serem considerados... que abandonaram seus filhos? Sim, já existe. Inclusive, essa treta aí, existe uma grande possibilidade de pessoas serem indiciadas. Olha só, por abandono digital. Porque o que acontece? Por exemplo, todos os envolvidos têm o dever de cuidar e de zelar. Tanto que, hoje em dia, não existe como dizer que, mas eu não tenho como. O que mais tem hoje é formas de nós fiscalizarmos, colocarmos horário, porque tá bem claro lá a data, a idade. Tudo. O jovem não deveria nem ser... Jovens de 14, 15 anos fazendo isso em público, gente. Se a gente voltar, Gica, começa que nem poderiam ser... eles nem poderiam ser influenciadores, ganhar dinheiro com aquilo ali. Então, já começa a responsabilidade desses pais muita coisa de errada. Deixarem assim. Concordo. Já começou por ali. Aí depois a coisa vai que o adolescente, como é tudo muito, ele joga, né, a coisa para a rede social sem pensar nas consequências. Sim, que assim, aí vem a questão de se discutir a regulamentação da internet sem política, né, pessoal? Porque quer dizer, na vida real um adolescente não pode trabalhar? Pode, nós temos o Jovem Aprendiz, mas é diferente, né? É um projeto. Mas estão lá trabalhando, ganhando milhões de reais, fazendo propagandas diretas e indiretas. Tivemos agora essa menina recentemente, acho que foi o ano passado, né? Que hoje ela não é mais jovem, mas ela cresceu nas telas, né? Que daí os pais não criaram um trabalho, ficaram milionários e aí... É toda uma discussão, gente, assim, ó. E eu acho que é o seguinte, a gente não pode, eu acho que resumindo, deixa eu olhar para dois aqui que a gente está acabando a nossa entrevista, não podemos abandonar nossas crianças, nossos jovens na internet, porque é um mundo perigoso, é um mundo que também nós precisamos aprender, então nós não podemos abandonar, porque também nós podemos ser responsabilizados, né, penalmente pela legislação, mas eu acho que o pior é pela culpa que vamos sentir dos nossos filhos não terem sido educados, né? Flávia, obrigada, querida. Eu te agradeço. Beijo no coração e volte sempre, tá bom? Obrigada. Valeu.